Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. A onda de calor extremo no Brasil já está afetando a produção agrícola, com impactos na qualidade de muitas frutas e verduras e atrasando a plantação da safra de grãos como soja e milho. Além de mais caros, esses alimentos afetados pelo calor estragam mais rápido. Nesse calorão, o feirante sofre e os produtos também. Aquela alface que chega fresquinha na feira, na hora do almoço já está assim, toda murcha. Aí hoje com esses materiais novos que a gente tem, antigamente a lona era lona mesmo, né? Então não passava tanto calor. Esses plásticos a gente sente. Se a gente sente, imagina a verdura. É que mesmo depois de colhidas, as hortaliças continuam sua atividade metabólica. Elas têm um hormônio chamado etileno. E esse hormônio chamado etileno, ele que provoca o amadurecimento da planta. Como ele é um hormônio volátil, quanto mais calor, quanto mais você abafa a hortaliça ou a fruta, maior a liberação dela e então eles apodrecem ou amadurecem mais rápido. E o mesmo processo acontece com algumas frutas, como o mamão, a manga e a banana, que nesses dias de calor têm apodrecido bem rápido. Por causa disso, inclusive, a dona Maria Nilza teve que reduzir o consumo. Quando não está tão calor assim, você compra quantas dúzias? Umas 3 dúzias, 4 dúzias. Por semana? Por semana. Hoje foram 2 dúzias. É, isso. Está comprando menos para perder menos. Perder menos. E outro fator que tem feito muita gente reduzir o volume de compras é o preço. O consumidor já sente no bolso os reflexos do calorão, não só aqui na feira. Tudo começa nas plantações. Essa combinação de calor forte e pancada de chuva tem um efeito prejudicial sobre os produtos perecíveis, particularmente sobre hortaliças, verduras e frutas, né? E, adicionalmente, não é que tem custo somente na colheita, também no transporte e também na guarda desses produtos. Consequentemente, o impacto dentro da cadeia é muito intenso e faz com que o produto chegue mais forte. O boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, mostra que os preços de vários alimentos in natura sofreram aumento de setembro para outubro de 2023, com destaque para a cebola, que subiu 40%, e o alface, que teve alta de 28%. E tem mais aumentos chegando por aí. Não estamos fazendo uma análise prospectiva somente para o mês de outubro. Nós estamos também mantendo uma alta, principalmente nesses produtos, e essa alta é provável que vá até janeiro. Assim como o calorão, que também vai longe. E aí você paga mais caro no produto e ele estraga mais rápido. Mas esse feirante dá a dica, pelo menos para banana durar mais. Geralmente eu trago a banana um pouco mais verde. E a gente fala para o cliente não levar muito madura. Pega uma meia verde e meia madura. Aí você chega em casa, você solta uma por uma, ela segura até uns 8 a 10 dias. Porque o que amadurece é esse talinho aqui, ó. E você soltando uma por uma, ela segura mais. Tem uma durabilidade melhor, entendeu? Outra recomendação vem da engenheira agrônoma. Ela diz que nada melhor que a geladeira para conservar os alimentos, inclusive a banana. Eu coloco a banana na geladeira e ela dura bem mais. Então, a principal dica é essa: não abafar as frutas e colocar numa temperatura amena. O calorão também pode trazer sérios problemas à saúde e até dificuldades para dormir. Um estudo mostrou que os distúrbios do sono aumentam com a elevação da temperatura. Vira para um lado, vira para o outro, senta, deita, senta novamente e nada. Com esse calorão, para o Frederico está praticamente impossível dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir, foram cochilos rápidos, levantei várias vezes, tomei água. Tomou muita água e até um banho gelado.
O jornalista diz que fez de tudo para tentar se refrescar na noite passada. Pelos sintomas, Frederico já se enquadra na conclusão de um levantamento holandês que mostrou que os distúrbios do sono aumentam em tempos de calor. Algumas adaptações do organismo referente ao calor podem atrapalhar a qualidade do sono. A gente tem que lembrar que todos aqueles indivíduos que têm um quadro de hipertermia, ou seja, apresentou um quadro de calor, de aumento de temperatura, eles podem desidratar, eles têm uma vasodilatação, eles têm algumas alterações como taquicardia que podem sim atrapalhar a qualidade do sono. E no dia seguinte, à noite mal dormida, não tem quem aguente. O corpo fica moído e a mente super cansada. A gente que trabalha, que tem que focar, que tem que lembrar de coisas, às vezes pode passar despercebido uma situação que é importante. Fora as consequências físicas. Quando você tem a privação do sono, naquele momento em que você não consegue dormir e relaxar, você aumenta a chance de taquicardia, você aumenta a pressão arterial, você, consequentemente, aumenta a chance de infarto, de derrame, e isso já está muito bem documentado. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, a temperatura ideal para uma boa noite de sono, aquele sono mais profundo e reparador, varia entre 20 e 25 graus. Mas quando a temperatura ultrapassa esse limite, existem algumas saídas. Utilizar umidificadores ou até panos molhados no quarto para melhorar a qualidade do ar. Manter janelas e portas dos cômodos abertas para troca de ar entre ambientes. E ligar o ventilador no modo circular para refrescar o local. Nunca com jato direto sobre o corpo. O grande problema do jato de ar em cima das suas vias respiratórias é o ressecamento. E esse ressecamento, ele pode alterar uma camada de proteção que você tem nas vias aéreas respiratórias, como muco e etc. Então, ele pode predispor algum tipo de infecção ou de desconforto. Para chegar à temperatura corporal adequada, recomenda-se evitar exercícios físicos durante a noite, tomar um banho frio antes de se deitar, vestir uma roupa leve e beber bastante água ao longo do dia para se hidratar e água fria antes de dormir para aumentar a sensação de frescor. Outra dica para melhorar a qualidade do sono é evitar telas antes de se deitar. Porque a fotoestimulação, o brilho das telas de celular ou de televisão também, quando está muito perto, etc., elas estimulam algumas partes do cérebro que prejudicam muito o sono. Depois de aprender tudo isso, Frederico agora espera dormir melhor, mesmo sabendo que vem mais calor por aí. Essa noite vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu torço para dar pelo menos um ventinho, né? Eu quero tentar dormir mesmo. E ainda falando de clima, pela primeira vez a temperatura média global ficou em 2,7 graus acima dos níveis pré-industriais. Esse recorde foi registrado na última semana e divulgado pelo Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia. Esse número alerta para a dificuldade em se cumprir o Acordo de Paris. Sem ações drásticas para combater o aquecimento global, o aumento da temperatura pode chegar a quase 3 graus. Veterinários e membros do grupo de resgate auxiliam animais feridos em incêndios que devastaram o Pantanal. As fortes chuvas dos últimos dias apagaram os incêndios recordes que deixaram um rastro de destruição na região. Os incêndios que afetam o Pantanal, maior área úmida do mundo, atingem não apenas a flora do bioma, mas também a fauna local. Pessoal especializado do Grupo de Resgate de Animais em Desastres, o GRAD, tenta salvar animais das chamas, que, segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já superam amplamente o recorde histórico para o mês de novembro. É um preá, né, vítima do fogo, está com as patas todas demasiadas, né, queimadas. A gente consegue ver a pata do posterior aqui, o traseiro já bem, né, inchada, queimada, ou o focinho também.
Agora a gente vai estar medicando o animal, fazer uma reavaliação e levar para a base de suporte. Na cidade de Poconé, gado que normalmente pasta pela região também tem sofrido com a situação. Então a gente fez a limpeza da ferida, agora está fazendo um curativo. É um curativo bem fofo mesmo para tentar diminuir o impacto, né, com o chão, esse atrito, para diminuir a dor do animal. É um processo cicatricial bem demorado, uma ferida bem complexa, e isso mostra que o fogo não escolhe espécie, ele atinge quem estiver pela frente. Em sua página na internet, o GRAD se apresenta como um grupo de voluntários composto por mais de 80 membros de diferentes áreas de atuação e estados brasileiros, com o objetivo de promover ajuda humanitária aos animais e pessoas em circunstância de vulnerabilidade em desastres e comunidades isoladas, com equipe técnica qualificada e capacitada para atuar em diferentes situações. O grupo conta com profissionais de diversas áreas, como médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos, biólogos, entre outras formações. E olha só que alarmante, o número de focos de incêndios no Pantanal neste mês é 5 vezes maior do que o registrado em novembro do ano passado. Mais de 3.000 focos foram identificados nos últimos 15 dias. O fogo ameaça unidades de conservação e refúgios de onças pintadas. E mudando de assunto, o programa Desenrola Brasil entrou numa nova fase. A faixa 1 do programa, destinada à renegociação de devedores, com renda de até 2 salários mínimos ou inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, passou a renegociar dívidas de até R$20 mil de forma parcelada. Antes, o fracionamento só estava disponível para dívidas de até R$5 mil, sendo que os valores entre R$5 mil e R$20 mil deviam ser quitados à vista. Agora, o Desenrola Brasil faz parcelamento para dívidas com valor de até R$20 mil. Os descontos médios nas dívidas são de 83%, mas podem atingir até 99%. A primeira parcela do 13º salário, prevista para ser paga no próximo dia 30, poderá ser utilizada no programa de renegociação de dívidas para reduzir pendências e começar a quitar os débitos a partir de 2024. As operações podem ser divididas em até 60 vezes, com juros de até 1,99% ao mês. Podem ser negociadas tanto dívidas bancárias quanto aquelas provenientes de contas atrasadas de outros setores, como energia, água e comércio varejista. Durante a live semanal do governo federal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfatizou que já houve um impacto significativo no número de beneficiados pelo programa. Nós temos 7 milhões de brasileiros que conseguiram pagar suas dívidas. Nós temos cerca de 1 milhão de brasileiros de baixa renda, aí outros 2 milhões de brasileiros, 2 milhões e 200 mil brasileiros, que conseguiram na plataforma, e temos outros 4 milhões de brasileiros que conseguiram junto à rede bancária na primeira fase do programa, totalizando 7 milhões de pessoas. Só dívidas de R$100 que estavam protestadas, são 10 milhões de dívidas que foram simplesmente canceladas. Para estimular e ampliar o alcance das renegociações de débitos, nesta quarta-feira, o governo vai promover o Dia D Mutirão Desenrola. A ação em conjunto com organizações da sociedade civil, bancos e outros credores. Para facilitar a renegociação, os bancos vão aumentar os horários de atendimento em parte das agências. As condições de renegociações possibilitadas pelo programa vão até o dia 31 de dezembro. O Pix completa 3 anos com recorde de 66 bilhões de transações. Segundo a Febraban, o número representa a maior parte das movimentações bancárias feitas no primeiro semestre de 2023. Em 3 anos de existência, o meio de pagamento se tornou o mais utilizado pelos brasileiros. Foram 66 bilhões de transações bancárias realizadas via Pix entre 16 de novembro de 2020 e 31 de outubro de 2023. Os números são de um levantamento realizado pela Federação Brasileira de Bancos, com dados do Banco Central da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços.
No primeiro semestre de 2023, foram um total de 17 bilhões e 600 milhões de transações via Pix, o que corresponde a 93% do total de transações bancárias no período. Em 2022 inteiro, foram 24 bilhões de movimentações pela ferramenta. Já estão previstas outras evoluções do Pix que devem chegar no futuro e aumentar ainda as possibilidades, que incluem as transferências internacionais, o pagamento de empréstimos e o pagamento de compras parceladas. O Banco Central Brasileiro tem buscado meios para tornar as plataformas seguras e com novidades para ampliar a inclusão digital, a inclusão bancária e a facilidade de realizar pagamentos. O Ministério da Previdência Social publicou uma portaria que dispensa a perícia médica em caso de aposentadoria especial. A nossa repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Dependendo da solicitação, é possível esperar até um ano na fila do INSS para ter o pedido analisado. Mas agora, com essa alteração, pelo menos a aposentadoria especial terá essa espera bastante reduzida, já que não precisará mais da análise documental por perícia médica, o que facilita muito o acesso. Essa aposentadoria especial é aquela concedida a trabalhos diretamente prejudiciais à saúde, como, por exemplo, o trabalho dos químicos, técnicos em laboratório de análises, técnicos em raio-x, enfermeiros, médicos, gráficos, estivadores, mineradores e metalúrgicos. Profissionais que ficam expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos, calor e o ruído. Nessa primeira etapa, inclusive, a análise administrativa da atividade especial sem necessidade de perícia ficará restrita justamente a quem teve exposição ao ruído como agente prejudicial à saúde por 15, 20 ou 25 anos. Mas a comprovação precisa ser feita por meio de laudo técnico de condições ambientais do trabalho ou documento substitutivo com formulário de atividade especial. E se enquadram no programa todos os novos requerimentos e os pendentes de análise, inclusive em revisão e recurso. Essa é mais uma medida para reduzir a fila do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, liberando os peritos para realizar o maior número possível de exames periciais para outros benefícios, como a concessão do auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Segundo os dados mais atualizados do portal Transparência, atualmente a fila do INSS tem cerca de 635 mil segurados. A morte de uma fã da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro por falta de hidratação em meio à onda de calor inspirou o governo federal a determinar que, a partir de agora, quem participa de shows ao ar livre em dias muito quentes terá direito à água de graça. O nosso repórter Anderson Nascimento traz mais informações. O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou no Diário Oficial a portaria com regras para a entrada de garrafas d'água em shows e grandes eventos, além das normas para empresas disponibilizarem bebedouros nos locais. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, as empresas agora são obrigadas a garantir o acesso gratuito das pessoas com garrafas de uso pessoal, contendo água para consumo, e detalhou que devem ser disponibilizar bebedouros ou distribuição de embalagens com água adequada para consumo, mediante a instalação de ilhas de hidratação de fácil acesso, sem qualquer custo adicional. A portaria também esclarece que as produtoras precisam garantir que tanto os pontos de venda de comidas e bebidas, quanto os pontos de distribuição gratuita de água estejam em regiões estratégicas do local do evento, a fim de facilitar o acesso e assegurar o espaço físico e estrutura necessária para o rápido resgate de participantes do evento, em caso de intercorrências relacionadas à saúde ou demais situações de perigo.
Isso foi proposto logo após o caso de Ana Clara Benevides, que morreu após passar mal durante o show de Taylor Swift no Brasil, realizado no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Um grande encontro do Ministério Homens que Vencem aconteceu na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui em São Paulo. Centenas de pessoas vindas de todo o estado paulista lotaram o culto. A atitude do homem que faz a diferença foi destacada pelo missionário R.R. Soares, logo no início do culto. Qualquer situação, vamos à Bíblia. E para quase todos, praticamente todos, antes que o problema surja, então na hora que estivermos lendo, temos que dar toda a atenção, porque ele vai falar conosco. E o pastor Jaime de Amorim Campos completou a mensagem. Se você se aproximar desse livro, todo dia ele vai te ensinar. Se aproxime em oração, ore todos os dias, mantenha a sua vida no altar e não tenha de se envergonhar, antes sempre na presença de Deus. Só assim é possível ter uma vida realmente diferente. A gente tem que fazer a diferença mostrando que nós somos do Senhor Jesus, entendeu? Marido de uma só mulher, ser sisudo nas palavras, ser sério quando tem que ser, e lógico, sorrir, a gente não vai ser um robô, né? Mas fazer a diferença, senão a gente não vai ser o sal da terra, e a Bíblia nos convida a ser o sal da terra. A conclusão do pastor Carlos Silva, líder estadual do Ministério Homens que Vencem em São Paulo, está entre outros versículos, também no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O Daniel, ele fez a diferença na geração dele, porque ele escolheu não se corromper e foi lançado, mesmo ele fazendo a diferença, foi lançado na cova, porém o Senhor não o abandonou, né? O Senhor enviou socorro. Então o homem diferente, o homem que vai fazer a diferença, ele vai ser socorrido, ele vai ser honrado, ele vai ser abençoado. Mas para isso é preciso fazer uma escolha. E a ministração desse encontro foi toda voltada para essa decisão. E aí você vai fazer o quê? A diferença. E além da palavra que transforma vidas, esse último encontro do ano do Ministério Homens que Vencem, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, também contou com muito louvor e adoração a Deus desde a abertura. E claro, todos foram impactados pela presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Que manda leite e mel, esse é um fogo especial, que vai morar no céu, agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palma, vamos adorar. Como você sai desse culto hoje? Revigorado, diferente, de outra maneira, sabe? Bem feliz, com paz, com refrigério no coração, sabendo que a palavra realmente veio e penetrou profundamente no meu coração. Eu sei que cada homem que veio aqui, cada homem que participou desse culto, ele vai ter uma experiência para contar para a sua família do poder de Deus que fala diretamente para cada um. É um versículo, é um louvor que mexe com cada um. Na graça de Deus, o poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar, o grandioso Deus, quem veio aqui para buscar a face desse Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Joga a palma. É na graça de Deus onde eu sinto a presença, é na graça de Deus minha fé só aumenta, é na graça de Deus onde eu busco e recebo da parte de Deus, é na graça de Deus onde eu pulo e dou glória, é na graça de Deus onde eu tenho vitória, é na graça de Deus minha vida mudou, graças ao Senhor. E no ano que vem tem muito mais. O Ministério Homens que Vencem já se prepara para o próximo encontro, previsto para o primeiro semestre de 2024. Vai ser muito mais especial, tenho certeza que Deus vai abençoar muito mais, como sempre. Jesus já preparou uma bênção para você, Jesus já preparou, e vamos aplaudir Jesus. Veja a seguir. Estudo australiano alerta que crianças estão cada vez mais resistentes a antibióticos.
E ainda, mechas de cabelos doadas à Fundação Internacional de Comunicação são entregues à ONG em São Paulo para a produção de perucas. Nós voltamos em instantes. Até já! O número de usuários de serviços de assinatura de carros dobrou nos últimos 3 anos. Os dados fazem parte de um levantamento da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. Seja para passear com a família ou com os amigos, trabalhar como motorista de aplicativo ou até mesmo para usar em dias específicos da semana. O carro por assinatura caiu no gosto dos motoristas brasileiros. O reflexo disso pode ser mostrado nos números. Em 2020, 80 mil pessoas contrataram o serviço de assinatura de veículos. Esse ano já são 160 mil brasileiros utilizando a modalidade. De acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, as locações diárias também apresentaram aumento. Nos últimos 3 anos, o número de pessoas que locaram automóveis aumentou quase 40%. No serviço de assinatura de carros, o veículo é locado por um tempo pré-determinado, com pagamento da locação feito mensalmente. Assim, o contratante não tem despesas com manutenção ou seguro veicular, o que para muitas pessoas aparece como uma boa alternativa, ao invés de realizar um financiamento ou um consórcio. No ano de 2020, o setor de locação de veículos registrou 483 mil diárias contratadas, enquanto que neste ano, apenas até o mês passado, foram mais de 730 mil. Quando analisados os últimos 12 meses, a modalidade também cresceu, já que em 2022, 703 mil diárias foram registradas pelas locadoras. Entre os carros mais alugados estão os modelos populares, como o Fiat Mobi, o Renault Kwid, o Fiat Uno, o Volkswagen Gol e o Renault Logan. O governo federal vai criar uma poupança para os alunos do ensino médio. Será uma tentativa para reduzir a evasão escolar. A ideia inicial da medida é garantir cerca de R$1.000 por ano aos estudantes. Com essa poupança, os alunos do ensino médio receberão um valor mensal, mas que só poderá ser resgatado ao final dos estudos. O objetivo do governo federal é reduzir o abandono escolar nos 3 últimos anos da educação básica. Segundo o IBGE, mais de 9 milhões de pessoas entre 14 e 29 anos não terminaram o ensino médio. Cerca de 40% dessas pessoas informaram que desistiram da escola porque precisam trabalhar. Ainda, aqueles que abandonaram os estudos por ter que se dedicar aos cuidados domésticos ou cuidados com pessoas doentes, idosos ou crianças. O anúncio sobre a poupança do ensino médio foi feito na manhã desta terça-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na live semanal que ele faz. O Ministério da Educação informou em nota que está finalizando os últimos ajustes do programa para lançar essa iniciativa em breve. Então nós agora vamos fazer uma coisa fantástica. Nós agora vamos criar uma bolsa para estudantes do ensino médio não desistir da escola, tá? A gente vai dar uma ajuda mensal e vai ter na verdade não é uma bolsa não, é uma poupança. Uma poupança. Em que esse cara no final do ano vai retirar, no final do estudo ele vai retirar para ele fazer o que ele quiser. E o acesso à internet cresceu no Brasil. Uma nova pesquisa mostra que atualmente 84% da população está conectada.
São ao todo 156 milhões de pessoas acima de 10 anos de idade conectadas à internet no Brasil. A conclusão faz parte do levantamento TIC Domicílios 2023 do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Entre os entrevistados, 4% afirmaram não ter usado a internet no período pesquisado, ou seja, nos 3 meses antes da data da entrevista. Mas eles declararam o uso de aplicativos que exigem conexão. Se essas pessoas forem contabilizadas, o número de usuários da internet no país sobe para 164 milhões. Segundo a pesquisa, em 2023, 22 milhões de pessoas não usaram a internet no Brasil. 16% das residências brasileiras compartilharam internet com o vizinho. 26% dos domicílios com internet têm conexão de até 50 mega e 29% acima dessa velocidade. 58% dos usuários acessaram a internet apenas pelo celular. Entre os usuários de internet, 65% ouviram música, 64% assistiram a vídeos e 29% acompanharam algum podcast no período pesquisado. Os maiores índices de uso de internet foram registrados nas regiões Sul e Sudeste. E a faixa etária mais conectada do país fica entre 16 e 24 anos. 95% dessa população acessou a rede no período analisado. O levantamento foi realizado entre os meses de março e julho de 2023 em cerca de 24 mil domicílios para avaliar o acesso e os hábitos dos brasileiros em relação à internet. E falando agora sobre saúde, segundo um estudo australiano, menos da metade dos antibióticos usados em crianças são eficazes. Dados da OMS apontam que 30% dos recém-nascidos com infecção no sangue morrem devido à resistência a vários antibióticos. A pneumonia bacteriana e outras infecções da corrente sanguínea estão entre as principais causas de mortalidade em crianças abaixo de 5 anos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. No mundo todo, o acesso a antibióticos pouco eficazes matam cerca de 6 milhões de pessoas anualmente, incluindo 1 milhão de crianças que morrem de infecção e pneumonia. Além disso, 30% dos recém-nascidos com infecção no sangue morrem devido à resistência a vários tipos de antibióticos. Um dos principais fatores que diminuíram o poder desse tipo de medicamento foi a falsificação. Os remédios de baixa qualidade contribuem para o aumento da resistência microbiana e não cumprem suas funções esperadas. De acordo com a OMS, entre 72 e 169 mil crianças morrem anualmente de pneumonia devido a antibióticos falsificados. Bebês e crianças ainda apresentam um sistema imunológico imaturo e, por isso, ainda não conseguem se defender adequadamente contra as bactérias invasoras. Apesar dos antibióticos serem um forte aliado, é importante atentar para a escolha correta do medicamento e também para a sua dosagem. Nos casos de infecções bacterianas graves, como uma infecção do trato urinário, uma infecção do trato respiratório, os antibióticos consistem no tratamento mais adequado, pois inibem o crescimento e a reprodução das bactérias. Uma infecção muito comum entre bebês e crianças é a otite média aguda. Ela provoca inchaço das membranas mucosas do ouvido, que obstrui o fluxo de secreções e pressiona o tímpano, provocando a dor de ouvido. Nesses casos, os antibióticos conseguem aliviar os sintomas de forma relativamente rápida. De acordo com especialistas, não existem outras alternativas tão confiáveis quanto os antibióticos, mas a baixa eficácia de alguns tipos desse medicamento mostram a necessidade da criação de novos antibióticos mais potentes. A nossa rádio está de casa nova. Depois de uma grande reforma, o nosso estúdio acaba de ser inaugurado. Quem quiser conferir a novidade de perto está convidado. É que agora dá para receber os ouvintes. É muito legal, é bom para todo mundo, né?
Tá chiquetoso o nosso estúdio. Além de dar aquela espiadinha pelo vidro, na esquina da Avenida São João com a Rua Timbiras, no centro de São Paulo, também é possível conhecer as novas instalações da nossa rádio por dentro. Fala com o seu pastor, quero conhecer o estúdio da nossa rádio. O Diego falou lá na TV, Cacá falou na TV, o nosso coordenador Diego Mendonça também falou. Passa por aqui, vem conhecer a estrutura nova, a gente está aqui pronto para te receber também. Você que já ouve aqui, não só em São Paulo, em todo o Brasil, por toda a rede Nossa Rádio. E vale muito a pena visitar. O estúdio está lindo, todo reformado, com nova mobília e equipamentos de ponta. Nós temos a estrutura de rádio, que normalmente uma rádio tem, com seus equipamentos de mesa, consoles, microfones, mas o que chama mesmo a atenção é essa nova mesa. A ideia do estúdio é um estúdio 360 graus, então, ou seja, você consegue transitar, você consegue circular por ele em todos os caminhos, né? Você não fica preso a um caminho só para passar como era antigamente. Então hoje você pode entrar, vir pela direita, pela esquerda, você vai passear pelo nosso novo estúdio. Entre as novidades tem também a logomarca, lançada em 2023. É o fechamento do ano, né? Começamos com uma identidade nova no início do ano e agora a gente praticamente encerra o ano com esse novo espaço aqui maravilhoso que nos foi permitido fazer. É a nossa rádio, cada vez mais perto de você e cada vez mais presente em todo o Brasil. Quem pensa que rádio é coisa do passado, muito se engana, viu? Uma pesquisa divulgada pela Cantar Ibope Mídia mostra que 9 em cada 10 pessoas consomem algum tipo de conteúdo sonoro no dia a dia no Brasil. E quem acompanha a nossa rádio ouve muitos louvores, notícias, entretenimento e, claro, a palavra de Deus. Vamos agora entrar na infalível palavra de Deus. Além da programação em áudio, esse novo estúdio, agora multimídia, tem a possibilidade de transmitir conteúdos em vídeo ao vivo. Então, entrevistas, programas especiais e, claro, né, os programas da igreja. O pastor Jaime de Amorim Campos, por exemplo, no Na Mesa com o Senhor, é feito daqui, desse nosso novo estúdio. Agora a gente tem essa tecnologia aliada, que vai nos aliar a levar a palavra de Deus até as pessoas. E estamos nos preparando para momentos especiais, dias maravilhosos, que Deus há de se manifestar e fazer grandes coisas no nosso meio. Com tanta inovação, é claro que tem programação nova chegando por aí. Para 2024, a gente está, sim, pensando em algumas novidades, mas ainda é segredo, tem que ficar ligado na programação para saber o que vai vir. Se você ainda não acompanha a nossa rádio, o locutor Diego Luiz deixa o recado. É a nossa rádio mais perto de você para quem está em São Paulo, 106.9. Você ouve pela internet e também, não estou em São Paulo, como é que eu ouço? Pelo nosso novo aplicativo. Falamos esses dias, inclusive, sobre ele, está muito legal. Você baixa aí no sistema Android, iOS, lá tem a Bíblia, lá tem as mensagens diárias também que o nosso missionário posta. É a nossa rádio cada vez mais perto de você. Quem veio aqui para adorar o poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus, quem veio aqui para buscar a face desse Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. O Outubro Rosa terminou, mas os resultados da campanha ainda são vistos em novembro. Mechas de cabelos doadas ao longo de todo o mês passado à Fundação Internacional de Comunicação foram entregues a uma ONG de São Paulo para a produção de perucas. Fios tecidos com muito cuidado e depois costurados a uma touca. Assim, a ONG Cabelegria produz cerca de 2.000 perucas por ano para entrega gratuita a mulheres em tratamento contra o câncer. Nós enviamos perucas para todo o Brasil, recebemos pedidos até de fora do Brasil, que também enviamos. E além dos envios por correio, nós também temos bancos de perucas móveis, né? Aqui o ateliê onde estamos, tem um outro em Mogi, que está temporariamente fechado, mas já vai reabrir. E um no Rio de Janeiro. A ONG sobrevive de doações que recebem dinheiro pelo site doe.cabelegria.org e das mechas de cabelo que chegam de todas as partes do país. Nós recebemos o ano inteiro doações, mais de 3.000 mensais, às vezes até parece que o rapaz do correio trabalha aqui de tanto que ele entra. E toda doação é necessária e muito bem-vinda. Afinal, para a produção de uma única peça, são usadas de 4 a 8 mechas de cabelo.
E ao longo de todo o mês passado, muitas mulheres resolveram doar. Durante a campanha Outubro Rosa, a Fundação Internacional de Comunicação arrecadou mais de 1.000 mechas de cabelo em parceria com o Ministério Mulheres que Vencem, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Parte dessa arrecadação foi levada à ONG Rapunzel Solidária e a outra parte entregue aqui, à Cabelegria. Bom, pensamos em como iremos realizar essa campanha do Outubro Rosa, né? Juntamente com as Mulheres que Vencem, né, do IGD. Entramos em contato com a pastora Thaís, ela mobilizou todas as mulheres do estado de São Paulo e fizemos essa parceria, né? É um trabalho muito bonito, sabe? Porque a mulher, quando ela perde o cabelo, ela já perde toda autoestima, né? Então, quando a pastora fala assim, vamos fazer esse movimento, todas as mulheres já se juntam, já fazem um trabalho muito bonito. Com esse tipo de apoio, a Cabelegria cumpre seu papel de devolver a autoestima e o sorriso a milhares de mulheres em tratamento de quimioterapia em todo o Brasil. E a Fundação Internacional de Comunicação segue com seu trabalho voluntário, realizado para os mais diversos públicos. E todos podem colaborar. Então, se vocês querem arrecadar, se vocês querem doar, entre em contato conosco pelo Instagram também. Lá tem todas as informações certinhos, como arrecadar. Os nossos pontos de coleta são nas Igrejas Internacional da Graça de Deus. E nosso Instagram tem várias fotos de entrega de cesta básica, várias ações. Então, confira lá. Muito bacana, hein? Vamos todo mundo ajudar. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, um ótimo domingo para você e até mais.